empresa que respeitava o funcionário. Hoje, olha o que a gente vê aí, né? Mas o que a gente vê é demissão mesmo, né? Passaralho. Na verdade, todo mundo O fala... Ricardo Feltrin faz revelações sobre os bastidores do programa do Silvio Santos. É isso que a gente vai ver aí, você que se interessa por isso. Vamos assistir esse corte de um podcast. E vale a pena assistir. Mas aí, se você não gostar, você diz no final aí, ou no meio do vídeo, nos comentários, que a gente não coloca mais nada do Feltrin aqui no canal. Tá bom? Quem decide é vocês. É polêmico, meio polêmico. Relaciona eixo pan-americano, sobre plateia, sobre líderes religiosos. Antes eu queria falar uma coisa com vocês. Preste atenção só numa coisa. Eu não sei se vocês estão acompanhando uma treta que tá rolando na internet entre Bela Campos e Caião Remote. Vamos dar uma olhada. Olha só. Globo quebra o silêncio após confusão entre Bela Campos e Caião Remote. Né? A Globo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a suposta confusão entre os atores Bela Campos e Caião Remote. Suposta confusão. Os dois teriam se desentendido nos bastidores das gravações do Vale Tudo. Essa novela que está reprisando, de passagem, mesmo sendo uma reprise, a novela é boa, né? As novelas de antigamente eram maravilhosas. Em declarações à coluna de Carla Bittencourt, do portal Léo Dias, a emissora não entrou em detalhes sobre a polêmica. Não cometamos especulação, fecha aspas. Porém, a resposta aumentou ainda mais os rumores, já que a Globo costuma, negar rapidamente quando a informação é infundada. Bom, o negócio é o seguinte, o que aconteceu entre Bela Campos e Cauã Raymond? Nesta semana, uma fonte revelou à coluna Gente, da revista Veja, que os intérpretes de César Maria e de Fátima discutiram nos estúdios Globo. Bela teria tirado satisfação com o galã após ouvir que ele fez críticas ao seu desempenho na novela. Ora, então não pode... Vamos supor que fosse verdade. Olha, essa menina tá caçando um problema. Ela é uma menina linda, né? Uma menina muito bonitinha, parece uma bonequinha. Mas a Globo, ela é mais fiel aos galãs, hein? Ela é mais fiel, porque mulher bonita na Globo tem de montão. Acho bom ela abrir o olho, hein? Que Cauã, já ficou mal na fita e continua lá. Preste atenção nessa história aí. Então, a Bela teria tirado satisfação com o galã após eu vi que ele fez crítica ao seu desempenho. Então, criticou ela foi lá e tirou satisfação. Se não for rumores. Durante o bate-boca, Raymond tentou se explicar. Olha só, já passando pano pro lado do cara. Negou ter feito qualquer comentário negativo ao trabalho de sua digníssima colega de trabalho. Os dois conseguiram se acertar e trocaram um abraço segundo o site. Isso está no site, não sabemos. No entanto, de acordo com o colunista Carla Bittencourt, a tensão entre os atores não começou agora. Campos chegou a formalizar uma queixa na própria Globo e acusou Cauã de ser debochado, displicente, mau colega, agressivo e machista. Aí é que tá o problema. Se essa treta for verdade, agora eu já tô achando que não é. Não é. Tô achando que não é. Tô achando que não é. Eu estou achando que não é. E você? O que você acha? Será que é verdade esse atrito que tá entrando entre eles? Eu acho que não. Vamos assistir o vídeo do jornalista revelando fatos sobre a vida de Silvio Santos nos bastidores. Vamos ver o vídeo. Daqui a pouco a gente bate um papo. Por quê? Por que só tinha mulher na plateia? Eram as colegas de trabalho. Eram as colegas. Ele não queria. Ele acha... Porque assim, ele é muito carismático, gente. Antes de... Por exemplo, todos os programas do Faustão, do Gugu, antes do apresentador entrar, entra um cara para fazer aquecimento. Não sei se você sabe. Entra, tipo, 10 minutos antes. E aí, galera? Uma pessoa qualquer da produção. Silvio Santos não precisava. Ele entrava, parava, o pessoal amava ele. Eu fiz até em 2019 a última pesquisa qualitativa que eu vi. Ele tem dos 16 anos aos 90 anos de público. E legal também ele falar que não pode ter atenção dentro da cidade. Vai começar. Lá no Troféu Imprensa, quantas vezes? 8, 9, alguma coisa assim. É? O que você imagina, por exemplo, do... Troféu volta o ano que vem. Com a Patrícia. Volta com a Patrícia. Com a Patrícia? É. Ela que tá comandando o SBT agora? Não, é a Daniela Beirute. É a filha, quem é o CEO é a Daniela.
Que é uma outra filha, A Patrícia administradora. é apresentadora, a Rebeca apresentadora, acho que é isso. A Renata também trabalha no SBT, ela mexe com tecnologia, super. E ele conseguiu fazer uma sucessão muito bonita, porque colocou a filha no programa. As duas filhas, não, e a Patrícia tá indo muito bem, porque ela tá dando a mesma audiência que o pai. A Patrícia é muito simpática. Ela é muito Ela só fala umas besteiras igual o pai, né? De vez em quando. Igual o pai. Igual o pai. O pai... Você acredita que se o Silvio Santos falasse as coisas que ele falava 10 anos atrás, 20 anos atrás, no dia de hoje, ele também estaria preso? Não acontecia nada. Da Mas ele foi acusado de ser misógino, fizeram boletim de Não, eu ocorrência. ouvi de racismo. Tudo. Então, e é uma coisa que eu escrevi no Estadão. Antes da Globo ter toda essa lacrolândia aí, o primeiro beijo gay do Brasil na TV é no SBT. Uma novela, né? Novela da Luciana Vendramini, maravilhosa, e a outra, que eu esqueci o nome. Só penso na Luciana Vendramini. E a outra história é que ele foi o primeiro cara a levar trans dentro Ele levava e tratar como colega de trabalho e colocar lá, porque eu não sei se você sabe, nunca nenhum homem assistiu o programa Silvio Santos, exceto os funcionários. É só mulher. Ele não permitia um único convidado homem, mas ele deixava a plateia trans. dele sempre mulher. Por quê? Por que só tinha mulher na plateia? Era as colegas de trabalho. Eram as colegas. Ele não queria. Ele acha... Porque assim, ele é muito carismático, gente. Antes por exemplo, todos os programas do Faustão, do Gugu, antes do apresentador entrar, entra um cara para fazer aquecimento. Não sei se você sabe. Entra, tipo, 10 minutos antes. E aí, galera? Uma pessoa qualquer da produção. Silvio Santos não precisava. Ele entrava, parava, o pessoal amava ele. Eu fiz até em 2019, a última pesquisa qualitativa que eu vi, ele tem dos 16 anos aos 90 anos de público, e da classe A, B, C, D e E. Então é muito difícil. Outra curiosidade, ele nunca fez propaganda de ninguém, a não ser das empresas dele. Da empresa dele. Tem duas histórias aí históricas que a JBS ofereceu para ele em 2018 100 milhões de reais para ele fazer uma propaganda igual aquela do Roberto Carlos. Se não me engano, o Roberto ganhou 40 milhões para fazer a propaganda de carne lá, né? Estou comendo a bisteca JBS. Ele recusou. Ele falou, não faço propaganda para ninguém. Uma vez teve uma marca de alguma coisa que era patrocinadora de um quadro e que ele falava de vez em quando o nome, mas só, porque era o quadro. Do quadro. Agora, o cara rejeitar 100 milhões para fazer uma campanha publicitária, né? É outra coisa do Edir Macedo, que quando estoura o Banco Pan-Americano, em 2012, o Edir Macedo, muito esperto, sabe que ele está quebrado, vai lá e oferece comprar 4 horas por dia, de segunda a domingo, segunda a segunda, do horário da madrugada, para colocar a igreja. E na época, 2012, ofereceu 400 milhões de reais. E ele falou, aqui não, minha TV é laica. Ele falou, se tivesse que colocar um programa de religião, seria um mosaico. Provavelmente. Muito bom, interessante. Você vê, ele não aceitar toda essa fortuna. Então ele teve princípios, né? De montar uma empresa que respeitava o funcionário. Hoje, olha o que a gente vê aí, né? Mas o que a gente vê é demissão mesmo, né? Passaralho. Na verdade, todo mundo fala da questão, por exemplo, do fim do Faustão na Globo. Ele disse que não ficou muito magoado, não. Né? Ele disse que entendeu. Ele falou, Faustão? Falou que eu ia comunicar a empresa que eu ia sair, que eu já tinha outro lugar pra ir, e eles iam ficar me passando todo domingo lá. Vocês acreditavam mesmo nisso daí? Enfim. Ele disse que fazia parte. Ele tá em paz com todo mundo. Tá em paz, né? O Faustão tá em paz. Mas os outros, meu Deus do céu. Ele não foi convidado até agora, né? Não, a Globo... A Globo fala do Silvio Santos, mas não fala do Faustão. Não, é porque não dá, mas eu tenho certeza, né? O dia que ele partir também... A Globo nunca falou do Silvio Santos antes de ele morrer também, né? Falava? Muito pouco. O Luciano Huck toda hora fala, não, porque nós temos que falar do senhor pra panela. Agora que você está falando isso, porque o Luciano Huck de um ano para cá começou a fazer tais homenagens, né? Então ele homenageou o Carlos Alberto de Nóbrega, homenageou não sei quem lá, e aí uma hora a Daniela Beruti falou, chega de homenagem, porque como não tem ninguém para homenagear ali, porque a pessoa que foi demitida da Globo não quer ser homenageada, e outra, a maioria morreu, né? O Tarcísio Meira da Vida morreu, né? Vários... Sim. Então eles começaram aí, antes de você ouvir o Luciano Huck, nunca se citou o nome do Silvio Santos. Jamais.
Nem no caso Pan-Americano, eles falavam do Banco Pan-Americano. E aí, quando chega essa história do Banco Pan-Americano, o Edir Macedo tenta dar um pulo do gato. E depois vai o Valdemiro, também faz uma oferta aí milionária. Diferença que o Valdemiro não ia pagar e o Edir Macedo ia. Mas ele Sobre não a venda pro Edir Macedo, você tá falando. Que tenta comprar por 400 milhões, 4 horas. E hoje o Edir Macedo, a Igreja Universal, hoje, olha, eu tô falando 12 anos atrás. Hoje a Universal paga o quê? Uns 600 milhões por ano para a Record, pelo horário da madrugada. Tira de um bolso e põe no outro, né? É o mesmo dono. É muito bom esse negócio aí. O Silvio Santos, você falou ontem com um especialista na religião judaica, né? É, Michel Gavendo, meu amigo de... Como que é esse rito fúnebre? Uma espécie de É enterro? muito legal, né? Eu adoro religião, é uma coisa que eu adoro estudar. Eu também. Mas tem a história, né? Que quando morre tem que lavar o corpo, embrulhar em pano. Eu não sabia dessa história que enterra o judeu direto na terra, não usa caixão. Não tem caixão, é no pano branco. Menos onde tem obrigação, que no Brasil parece que é obrigado a ser caixão. Daí enterra. E depois é celebrada a morte, né? Quando você assiste aquele filme que enterra uma pessoa, depois está todo mundo na casa, comendo, bebendo, é uma família judaica. E a história do espelho, né? Que é sensacional, porque para o judeu, quando ele morre, ele continua aqui por 6, 7 dias. E você tampa com um pano todos os espelhos da sua casa, ninguém se olha, né? Não faz a barba por 7 dias, que é, primeiro, para não ver nada, que eles acham que pode ver. Não pode ver. Que o morto pode talvez ter algum contato com essa realidade e também para mostrar a humildade de você saber que você vai morrer. Então não adianta ter vaidade. Então, segundo eles, o Silvio Santos ainda está por aqui, entende? Em alguma dimensão. Fica uns dias aqui dando Um rolê. uma transição. Acho que fica. E é legal, porque ele morreu num sábado, que é o dia mais sagrado para os judeus. Então diz que os judeus que morrem no sábado é como se fosse de outra hierarquia. Entendi. Os judeus no cemitério, o criminoso não pode ser enterrado, é toda uma... Não é enterrado junto com os outros, né? Separado. O suicida também não. O suicida. Então uma série de situações... É colocado em outro... em outro lugar. Interessante, cara. Legal também ele falar que não pode ter cemitério dentro das cidades, são todos construídos fora da cidade. E aí, o que vocês acharam de tudo que foi falado aqui no canal? Cauã Raymond, Bela Campos, Silvio Santos, aí dentro da história, dos bastidores, né, da sua religiosidade. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Ó, beijos e até o próximo vídeo. Tamo junto, sempre.